Olá, Libriano! Olá, Libriana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez por aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de agosto de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que fizer sentido para o seu momento. Combinados assim, Libriano? Primeiro, gratidão por estar aqui comigo. Gratidão também aos nossos mentores espirituais, a todos os guias, anjos e guardiões que nos protegem e abençoam este momento. Que a gente possa dar uma respiração profunda e nos conectarmos com a energia do amor incondicional, com a energia do universo, com a energia da nossa alma. Somos parte do todo e, sendo parte do todo, somos todos um. Não é isso, Libriano? Bora lá, vamos ver qual a energia. Te convido, se ainda não curtiu, curte, comenta, se inscreve no canal, assim se ajuda isso a crescer um pouquinho mais. Mas o mais importante é ter você aqui comigo, tá bom? Energia geral. Olha isso. Energia geral para o mês de agosto. Libriano. O lado de fora e a integração. Aqui eu estou falando de um equilíbrio de energia que vai te levar para algum lugar aonde você anseia viver há muito tempo. Sabe aquele lugar que a sua alma inconscientemente, a gente tem aquelas vontadezinhas, né? Aquelas vontadezinhas bobas. E normalmente essas vontadezinhas bobas é a nossa alma falando com a gente. Sabe aquele desejo, aquele sonho que a gente tem muitas vezes, que é nosso, que as pessoas muitas vezes não vão entender se a gente contar para elas? É porque é nosso, né? Individual, é da nossa alma. É como se você começasse a tocar nisso agora, sabe? Agosto traz um processo de elevação energética, traz um processo de você inteiro, de você focado, com visão naquilo que você quer. Muita gente não chega aqui, né, no lado de fora, tá vendo? Essa carta que ela mostra você ainda dentro, olhando para o lado de fora. E o lado de fora nada mais é do que do próprio universo, né? As energias coloridas, as energias de alta vibração, digamos assim. Muitas pessoas não chegam aqui perto de materializar tudo isso porque não sabem aonde querem chegar, sabe? Não tem a visão, por exemplo, qual é o meu propósito de vida? Muitas pessoas não têm essa noção. E aqui é como se agosto trouxesse para você o complemento que falta. Algo que é como se fosse uma visão espiritual mesmo, sabe? Uma visão de alinhamento, uma visão de completude, né? Que traz não só algo mental, por exemplo, não só um direcionamento através dos seus próprios pensamentos, mas algo também que você sente, algo do telúrico, algo da energia, sabe? É como se você começasse a ter alguns sonhos, é como se você começasse a sentir arrepios. Por exemplo, eu sempre gostei de, sei lá, de jogar bola. E você vai ter a oportunidade de jogar bola agora no mês de agosto, e isso vai te trazer um arrepio diferente, sabe? Isso vai te lembrar, te reconectar com partes de você que ficaram pelo caminho. Porque só atinge esse lugar quem está completo, sabe? Quem sabe o que ficou pelo caminho, quem sabe o que deixou para trás. Né? Muitas vezes a gente vai se transformando ao decorrer do caminho, se transformando, vai ficando exausto, vai deixando parte de quem somos, vai deixando coisas que são importantes para a gente acessar essa energia. E aí a gente não consegue chegar ali. Porque a gente, para chegar ali, para alcançar, a gente precisa estar inteiro. A gente precisa de todos os pedacinhos que a gente foi construindo ao longo da vida. E agora é como se você entendesse a importância de olhar para sua criança interior e abraçá-la, sabe? Olhar para alguns traumas, olhar para algumas situações de família, de perdão mesmo, de entender que são o que são, porque são, e tá tudo bem, sabe? Não é necessário muitas vezes conviver, viver ali em um nicho tóxico, né? Com relacionamentos tóxicos, né? Que vão te trazer mais feridas. Não é sobre isso.
mas é sobre você aceitar aquela situação de alguma forma e perdoar para deixar isso ir, sabe? E com leveza e com completude, com essa parte. Por exemplo, se eu não aceito o meu pai e a minha mãe, eu deixo de aceitar a mim mesmo, porque eu sou parte deles. Eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe. Se eu não os aceito como são, eu deixo de existir, entende? E aceitá-los não é dizer que eu vou ser a mesma coisa, não é sobre isso. Aqui eu estou falando de você aceitá-los para que com a força que eles têm, você transformar em quem você deseja se tornar, sabe? A gente não está aqui para repetir atos, a gente está aqui para viver a nossa individualidade, com essência, mas para a gente conseguir fazer, tomar qualquer ação, estar inteiro nos passos da vida. A constelação familiar, ela vem trazer muito essa importância, né, de estar inteiro para tomar as decisões que a gente de fato precisa tomar. A gente precisa ter essa energia paterna, materna, mesmo que não conhecemos os nossos pais, viu? É a energia do gerar, sabe? Do estar vivo. Todo mundo só está vivo por conta de um pai ou de uma mãe, independente de quem foram, independente do que são. Não sei por que eu estou falando sobre isso, mas é porque essa carta da integração, ela traz muito essa questão da constelação familiar, e constelação familiar, a gente trata família, tá? A gente vai chegar melhor aqui em algumas outras energias, porém, é importante a gente ter essa necessidade de entendimento mesmo, de completude. É necessário estar completo para atingir a abundância, para atingir o fluxo da vida, tá bom? Porque se eu não entendo de onde eu vim e essa força que me coloca aqui, eu deixo de ter parte suficiente para continuar seguindo em algum momento, sabe? É como se o caminho não... É como se eu não tivesse caminho, porque eu deixo de existir, né? Se eu nego uma parte de mim, eu deixo de existir. É meio que isso, tá bom? Libriana, vamos ver o que mais? Uma carta positiva, uma carta negativa, por favor. Uma carta positiva. Queria virar e não virou. A carta do eremita. Muito bem, viraram duas. Uma carta positiva e uma carta negativa. No fundo do deck, o 8 de ouros. Deixa eu tirar aqui uma carta para a área de relacionamentos, aproveitar. Relacionamentos. Vida financeira, profissional, uma carta favor e saúde. Muito bem. Muito bem. Bora lá, ó. Energia positiva para o mês de agosto de 2025, Libriano. Novos começos. A carta do julgamento. A carta do julgamento, ela fala de você vivenciando coisas que já estavam previstas para você vivenciar a partir de agora. Algumas curas, alguns processos. Aqui eu posso estar falando também muito de uma questão do yin e do yang, que são as energias masculinas e femininas. Todos nós temos 50%, 50%, né? Meio a meio. A gente precisa entender um pouco melhor a importância desse equilíbrio energético interno para que a gente esteja disponível para a harmonia da vida, digamos assim. Todo equilíbrio que a gente busca do lado de fora, ele precisa começar dentro da gente. Por que eu estou falando isso? Porque a carta da integração, ela também, quando eu junto ela com o julgamento, ela pode me dizer algumas coisas a respeito. Vocês conseguem ver aqui? É como se vocês estivessem diante de um tribunal, diante de um anjo, diante de alguma coisa, e vocês estão ali para receber o que é de vocês. Só que se eu não tenho harmonia e equilíbrio comigo mesmo, isso me gera alguns conflitos internos, sabe? Será que eu sou, por exemplo, se eu tenho uma energia masculina muito elevada, a gente começa a se questionar, será mesmo que eu sou merecedor de amor? Será mesmo que eu sou merecedor de carinho, de afeto? Já perceberam como aquelas pessoas que têm energia muito masculina, né? Onde o mapa ali ele fala que é muito, muito, muito masculino e pouco feminina, como são brutos, como são ríspidos, como são
Porque não que o masculino seja isso, tá? Mas é a forma como a nossa sociedade representa. E por isso essas pessoas englobam esse padrão, digamos assim, por conta da sociedade, por conta de uma crença limitante de muitos e muitos anos, tá bom? Não estou associando o masculino a isso, mas a nossa sociedade é como a gente expressa, como a gente foi ensinado, como devem ser, né? Homens não choram. E quando eu tenho uma energia muito feminina também, é uma questão muito de exageros. Por exemplo, muito doce, muito entregue, muito ingênua, muito. Sabe, existem umas coisas que precisam estar em equilíbrio. E quando a gente começa a harmonizar tudo isso, a carta do julgamento é hora de receber. Por quê? Porque tem coisas da vida, né, da espiritualidade, que vem para a sua vida agora em agosto, que vem de uma forma muito equilibrada. E se você, por exemplo, é uma pessoa que tem energia masculina muito elevada e quando a vida te entrega algo que é muito equilibrado, você vai achar que aquilo não é para você, entende? Muitas vezes o que vai te satisfazer é uma energia oposta complementar. Por exemplo, se eu sou 90% masculino, eu vou querer uma energia oposta complementar, 10% de alguém, uma pessoa que seja também, por exemplo, 90% feminina, sabe? E aí são situações que a vida não vai te entregar, porque a vida necessita equilíbrio, a vida necessita harmonização para que flua, sabe? Para que você entre no fluxo da vida, da abundância, do amor incondicional. Então a vida te pede aqui o seguinte: para que esse julgamento chegue na sua vida agora em agosto, entenda melhor a sua parte energética, por exemplo, principalmente do yin e do yang, tá? Quanto eu penso que sou masculino, quanto eu penso que sou feminino, entende? Isso não é sobre ser mulher ou ser homem, são energias. Todos nós, seres humanos, temos essas duas energias dentro da gente. E quando eu falo de energia, é importante estar em equilíbrio, tá? Não estou falando sobre sexo, não estou falando sobre nada disso. São energias, energias que nos condicionam a viver padrões. Por exemplo, se eu acredito que sou muito masculino, o que é a minha sociedade, como eu estou vivendo essa masculinidade, entende? Estou vivendo de fato de acordo com aquilo que eu consigo oferecer ou estou tentando ser alguém para a sociedade, para encaixar dentro de um padrão? Entende o que eu quero dizer? Ficou um pouco confuso. Eu entendi que ficou um pouco confuso. Bom, resumindo, o que eu quero dizer aqui é: se equilibre, entenda a sua própria energia, sabe? Comece a olhar para você com mais amor, com mais cuidado. Entenda, por exemplo, o que eu quanto energeticamente eu me considero uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Qual é o ponto de equilíbrio para mim? Aqui. Então é aqui que eu preciso estar. Comece a ponderar essas coisas. O quanto eu entrego e o quanto eu recebo. Estão equilibrados ou eu sou uma pessoa que entrego demais e recebo de menos? Estão equilibrados? É isso que eu quero dizer, tá? É importante você entender o equilíbrio e harmonizar algumas áreas da sua vida, porque o que vem da espiritualidade em agosto para você está harmonizado. É um juizado, né? É um juízo final. E a espiritualidade não vai te entregar nada bagunçado. Não vai te entregar uma coisa que seja assim, ela vai te entregar uma coisa que seja assim. Então você já precisa começar a identificar o que precisa ser mudado para que você também esteja harmonizado para receber isso, tá na mesma energia. Em relação a relacionamentos, temos a carta do imperador, ou seja, você tirando vantagem, você no domínio da situação. Existe estabilidade, existe propostas, existe estruturação, existe oportunidades de estruturação, existe oportunidades de, por exemplo, se a minha vida emocional, né, de relacionamentos está muito desestabilizada, muito em altos e baixos, ou então se não está acontecendo, eu posso sim ter a oportunidade em agosto de estabilizar isso. A carta do imperador é a carta número 4. E quando a gente fala de 4, a gente fala de 4 bases sólidas, né? Ou seja, eu tenho 4 pinos. São 4 bases da cadeira, por exemplo. A gente tem muito essa referência. Eu tenho essas 4 bases sólidas que me permitem sentar na cadeira, que me permitem criar algo mais estruturado, tá? É você tomando controle da situação. Porém, entenda uma coisa, não em alguns momentos,
Pode ser que você tenha a oportunidade de dar um passo maior do que a perna. Não sei por que eu estou falando isso, mas pode ser que em alguns momentos você tenha a oportunidade de dar um passo maior do que a perna. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, mas que mora numa cidade vizinha. Talvez neste momento, em agosto, você ainda não consiga fazer essa viagem, sabe, da cidade vizinha, ou então conheço uma pessoa que trabalha no turno da noite ou trabalha no turno da manhã, ou então é algo que vai necessitar que você se desequilibre em algum momento para fazer isso acontecer. E aqui pede para você não se desequilibrar ainda, tá? Não é o momento de dar um passo além, é o momento de conhecer, é o momento de viver aquilo que se pode viver com o que se tem agora, tá? Na sequência, a gente pode sim estar falando de algo 6 de ouros. Na sequência, a gente pode sim estar falando de algo que venha através da dedicação, tá? Das duas pessoas querendo fazer dar certo. Mas ainda não é tempo de você, mesmo podendo, tentar dar um passo maior do que a perna ou tentar fazer acontecer alguma coisa, enfim, para que isso dê certo, sabe? Aqui está pedindo para você não se esforçar além do que você pode, mesmo que você pode não se esforçar. Ou se for a outra pessoa, né? Porque aqui pode estar invertido também, não queira que a outra pessoa faça mais do que é necessário apenas por uma questão de ego ou apenas por uma questão de carência, sabe? É importante dar e receber no mesmo nível. Então, às vezes, você vai ter a oportunidade numa próxima semana, enfim, na sequência, né, no decorrer do mês. A gente pode estar falando aqui na última semana do mês de agosto, você pode ter a oportunidade de conhecer fisicamente essa pessoa. Enfim, tem uma questão aqui onde vocês começam a estruturar algo de fato de forma sólida. Uma coisa que é importante é, o imperador ele é verdadeiro com ele mesmo e com os outros, tá? Ele impera, ele determina as coisas, mas ele é honesto, ele é íntegro, ele faz o que precisa ser feito. Então, presta atenção nisso, tá? Vida profissional, financeiro, 5 de paus. Bom, aqui a gente está falando de alguma situação que vai te exigir um pouco mais de sabedoria, vai te exigir um pouco mais de... É como se fosse... Se você levar isso para o lado do pensamento, essa situação da sua vida profissional, se você levar isso muito para o lado do pensamento, você pode ter insônia, você pode ter estresse, você pode criar conflitos onde não é necessário criar conflitos. Existe uma energia muito elevada nessa questão. Posso colocar alguma coisa no currículo, por exemplo, que eu não tenho ainda, e vai chegar em um momento que isso me vai ser questionado e eu não vou saber como falar, posso estar falando de alguma coisa aqui assim também. É você... Se eu estou falando aqui, por exemplo, fiz uma entrevista de emprego, será que vão me chamar para trabalhar em agosto? Pode ser que sim, tá? Mas entenda de fato se isso não vai te trazer estresse, se isso não vai te trazer coisas que você acha que são importantes, mas que de fato não são. Aqui tem muito essa questão. Pode te trazer excesso de coisas que você de fato não precisa. Ou pode ter, por exemplo, alguma entrelinha no contrato que você depois vai falar, pô, mas se eu soubesse que era assim, assim, assim mesmo, talvez eu acho que eu nem iria, sabe? É algo assim, tá? Então, um pouco mais de atenção nisso. Em relação à saúde, a gente tem um 2 de paus. O 2 de paus é você se encorajando mais a fazer o que precisa ser feito em relação à sua saúde, focando em todas as áreas, em todos os corpos, digamos assim, que são necessários ser alimentados. Eu adoro quando isso acontece, quando a vela começa a fazer barulho, porque me traz uma sensação de que eu não estou sozinho. Isso é muito legal. O 2 de paus, ele... Gratidão. Gratidão. O 2 de paus, em relação à sua saúde, ele vem falar muito sobre você dar um próximo passo, sobre você não pensar demais. Por exemplo, eu quero começar a fazer academia, mas eu vou me matricular só na segunda-feira, e hoje talvez seja terça, sabe? Comece hoje, comece agora com aquilo que você tem, entende? Não pense demais sobre uma situação, porque você vai acabar não fazendo se você pensar demais, tá? Por exemplo, quero começar a melhorar minha alimentação.
estou passando por essa situação aqui na minha saúde, mas estou focando demais no problema. Foque na solução, sabe? Vamos lembrar aqui que a cura ela vem a nível energético, a nível espiritual e depois a nível material, a nível físico, carne. Então, existem alguns alimentos que a gente precisa também se movimentar para alimentar. Por exemplo, como eu alimento a minha energia? Consumindo, digamos assim, coisas que me colocam em uma vibração energética mais elevada. Alimentos também, né? Isso para o corpo, alimentos físicos, matéria, alimentos vivos, como diz a ciência. Alimentos vivos são aqueles que trazem mais vida, que trazem mais energia. Então comece a focar mais nesse tipo de coisa, tá? Para o seu corpo espiritual, meditação, respiração, presença, aqui e agora, respiração consciente. E depois da presença, intenção, autenticidade, verdade consigo e com os outros. Combinados, Libriano? Essa é a mensagem para vocês para o mês de agosto de 2025. Espero que faça algum sentido. Gratidão infinita por estarem comigo. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra numa próxima leitura. Um excelente agosto de 2025 para cada um de vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.